queridos, graças e paz, aqui é o evangelista Frank da Mira com o projeto Pão da Vida do Rio de Janeiro, trazendo uma palavra para a nossa meditação nessa manhã, Isaías 55, versículo 6, que diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Desde que a palavra de Deus foi escrita, desde que o homem foi criado, Deus sempre teve o interesse em manter o relacionamento com a sua criatura. Foi assim no Éden com Adão, no virar do dia, quando Deus vinha conversar com Adão, vinha perguntar a Adão como foi o seu dia, e Adão falava com ele, até que um dia Deus chamou Adão, e não procurou Adão, e não achou entre aspas, porque Deus vê todas as coisas, porque Adão tinha pecado e tinha se escondido, e Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão responde: Senhor, eu me escondi porque estava nu. Mas Deus perguntou: Adão, quem te falou que você estava nu? E Adão sentiu vergonha, porque a nudez nos deixa com vergonha. O pecado nos deixa com vergonha. Diante da santidade do Senhor, Adão se escondeu, porque após ter desobedecido, ter comido da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão desobedeceu, e com isso ele teve vergonha, porque o pecado expõe as nossas misérias, as nossas falências, a nossa nudez, expõe a nossa nudez. Diante da glória do Senhor, diante da santidade do Senhor, Adão se escondeu. E a partir daí houve uma ruptura na comunhão entre Deus e o homem. E Deus sabiamente, Deus na sua presciência, e tinha preparado já um cordeiro, glória a Deus, e Deus tomou um cordeiro e com a pele do cordeiro teceu roupas para cobrir a nudez de Adão. E querido, através desse cordeiro, simbolicamente, que já estava apontando para o acontecimento no futuro, que Deus enviaria o cordeiro, glória a Deus, imaculado, o cordeiro de Deus, e Deus enviara Jesus, o cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, para cobrir justamente a nudez daquele Adão que pecou lá no início. E é através desse cordeiro, querido, que Jesus quer e que Deus quer que nós sejamos perdoados, que nós sejamos, as nossas vergonhas sejam cobertas como foi coberta a vergonha de Adão lá no Éden. Da mesma forma, Deus propiciou o derramamento do sangue de um animal. Da mesma forma, no futuro, Ele enviaria Cristo para derramar o seu sangue para cobrir as nossas vergonhas, para que a nossa nudez não fosse mais exposta. Querido, e Ele faz um convite em Isaías 55, a partir do verso 6, Ele diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que cabia ao Senhor, querido, Ele fez. Ele enviou o Messias, Ele enviou o Cordeiro, o mesmo Cordeiro que foi imolado lá no início, lá no Éden, para cobrir as vergonhas de Adão. Ele enviou o Cordeiro para cobrir as nossas vergonhas, para perdoar os nossos erros, para pagar as nossas iniquidades. E Ele faz um convite em Isaías 55: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Querido, o Senhor está batendo aí no seu coração. Buscai Ele, buscai-me, 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 porque o que cabia ao Senhor Ele fez. O Senhor pode te enriquecer, te abençoar, alargar as tuas tendas, como diz aqui,
Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita, para a esquerda. Glória a Deus, são promessas tremendas, mas a despeito do que Deus pode fazer com você na vida financeira, na sua vida aqui nessa terra, te prosperando, o mais importante, o fato crucial, o que Deus fez, que mudou a história e que vai mudar a história da tua vida, não vai ser simplesmente a bênção que Ele vai te dar, que você vai prosperar para a direita e para a esquerda, mas vai ser o fato de você reconhecê-lo como o único Senhor da sua vida, porque o sangue do Cordeiro que foi morto lá no início, lá no Éden, esse mesmo sangue vai apagar todas as tuas transgressões, todas as tuas culpas, todos os teus pecados, e você será livre diante do Senhor. Você não terá mais culpa. A humanidade não terá mais culpa quando nós entendermos e confessarmos Jesus como Senhor. O sangue do Cordeiro, ele vem e nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Por isso ele fala: busque-me, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, enquanto você tem a dádiva de estar vivo. Ele está te dando oportunidade de você buscá-lo, de você reconhecê-lo como Senhor, como o único Salvador. Glória a Deus. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. O Senhor faz um convite para você nesse dia, querido. Converta-se ao Senhor. Converter é você mudar de direção. Você estava indo para lá, direção ao abismo. Você deu uma volta e converteu-se ao Senhor, reconheceu como Senhor da sua vida. Deixa o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos iníquos, e que se compadece daquele que se volta e é rico em perdoar. O Senhor é rico em perdoar, o Senhor é rico, Ele é rico, a riqueza dele não acaba, né? Os tesouros do Senhor são tremendos, insondáveis em perdoar. O Senhor tem prazer em perdoar, o Senhor não tem prazer em nos punir, o Senhor não tem prazer em quando a mão dele muitas das vezes pesa sobre nós, porque a gente planta, a gente colhe. Mas a oportunidade que ele nos dá nessa manhã é de nós convertermos, dar uma volta, reviravolta, dar uma virada radical, metanoia, mudança de mente, para que a gente confesse o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O Natal se aproxima, dias da gente mudar a nossa história, escrever, permitir que Deus reescreva a nossa história. Hora de reflexão, hora de pensar no que fizemos, nos afastamos do Senhor por algo, então é hora de voltar aos caminhos do Senhor, é hora de voltar ao Senhor, é hora de confessar o Senhor como o único Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O caminho do Senhor é perfeito. Glória a Deus. Ele disse que estava abrindo um novo caminho no deserto. Querido, se a sua vida até aqui foi um deserto, não produziu nada, é hora de deixar Deus abrir um novo caminho no deserto. Abra o teu coração para Ele, confesse-o nessa hora, dizendo: Senhor, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Eu volto para Ti nessa hora. Voltai ao Senhor, voltai. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo que a designei. Querido, andávamos como ovelhas desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Então, o Cordeiro, aquela história do Cordeiro lá no início do Éden, que cobriu a nudez, que cobriu a vergonha de Adão, esse mesmo Cordeiro está pronto para cobrir as nossas vergonhas, a nossa nudez e cobrir e apagar os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Pense sobre isso, mude a história, volte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor,
para que Ele reescreva a história da tua vida. Em nome de Jesus, amém.